Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês, agora para voltar mais uma vez a falarmos de inovação. Vamos falar de tecnologia de aplicação, só que desta vez nós vamos falar de aplicação de avião, tecnologia de aplicação aérea em baixo volume. Essa é a novidade que está possibilitando que se faça aplicações com mais volumes, digamos, de caudas, né? Mas de uma maneira muito mais eficiente. Vamos falar também dessa nova tecnologia que está propiciando essa alternativa, que é a tecnologia IOP, de uma empresa paraguaia chamada Impasa. Falar em Paraguai, nós vamos para dentro do Paraguai agora, vamos lá em La Paloma, falar com o consultor, o engenheiro agrônomo e mestre em solos, o Edenilson Davi, que atende lá no Paraguai cerca de 20 mil hectares e virou um fã dessa aplicação em baixo volume com essa tecnologia. Edenilson, muito boa tarde, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas. Boa tarde, João. Muito obrigado pelo convite, é uma satisfação muito grande para nós poder participar com vocês aí ao vivo. Muito bem, a gente fala de aplicação em baixo volume, vamos dizer que isso não seja uma grande novidade, mas ela está se transformando numa viabilidade por causa dessa inovação do IOP aí. Agora, é importante a gente destacar o exemplo do Edenilson, porque o Paraguai tem um problema, né? Ele tem uma pressão muito alta dos insetos, das pragas, sobre as lavouras de soja, principalmente porque no Paraguai ainda se pratica soja em cima de soja, né? A safrinha de soja, o que aumenta, né, a pressão das pragas e doenças. O Edenilson sabe muito bem disso e, como é o nosso assunto, essa tecnologia de baixo volume na aplicação, seja terrestre como aérea, ela veio facilitar a vida dos produtores. Correto, Edenilson? É exatamente isso, João. Como a gente tem esse desafio, que é um pouco mais acentuado do que outras regiões da América do Sul, nós precisamos buscar mais ferramentas para poder efetivar melhor os nossos controles de pragas e doenças, né? Então, juntamente com a Impasa, o IOP e o professor Alan, a gente constituiu algumas ferramentas aqui que, graças a Deus, têm dado muito resultado. Esse professor Alan que você citou aí é um professor norte-americano que é especialista ou trouxe essa inovação da aplicação em baixo volume, não é isso, Edenilson? Exatamente, João. Nós temos dois cenários aqui que, no meu ponto de vista, são uma nova era, né? A era antes do Alan e a era após o Alan, que trouxe ideias totalmente inovadoras para nós, novos conceitos, novas formas de entender a aplicação de fitossanitários. Bom, para mim que sou leigo, né, pelo pouco que eu vi de aplicação aérea, o maior problema, né, quer dizer, claro, o avião vai e volta, aquela coisa de perder tempo de abastecimento, o tanque não é muito grande, e aí o produtor, para ganhar ou para otimizar a aplicação, acaba agregando, fazendo uma cauda grossa, ou seja, põe ingredientes, vira uma pasta ali, quer que o bico dê conta, né? Basicamente o problema é esse, né, Ednilson? Mais ou menos isso, João, como você mesmo descreveu. A gente está numa fase em que a tecnologia ela veio num encontro que muitas vezes a nossa instrução ou a nossa capacidade de campo não está compatível com algumas tecnologias. Então, a gente está precisando inovar isso e proporcionar uma metodologia mais eficiente e adequada para esses preparos de produtos fitossanitários, né? A gente precisa melhorar muito essa questão de misturas, de qualidade de preparo das nossas caudas. Sim. Bom, vamos dizer assim que, para quem não sabe, isso é uma novidade, mas para quem já está trabalhando muito com essa aplicação aérea, nós estamos falando de melhorar e superar essa dificuldade da pasta, vamos chamar assim, né? Essa cauda grossa. Nos dê exemplos, Ednilson, como você pratica aí, como era e como ficou. Bem, por exemplo, anteriormente nós tínhamos muita dificuldade. Quando a gente prepara
uma cauda para uma aplicação aérea, você tem um pré-misturador que ele tem o volume limitado de adicionar água. E nesse volume limitado, você precisa adicionar todos os agroquímicos. Por exemplo, eu tenho uma pré-mistura de 200 litros e eu tenho que adicionar, muitas vezes, até 150 ou mais litros de agroquímicos nessa mistura. Então, você acaba saturando muito essa cauda, certo? E a gente tinha um impedimento que ocasionava justamente isso que você está dizendo, João. A gente tinha essas formações de agregados nessa cauda. E com a ajuda do IOP, a gente melhorou muito a qualidade das misturas, muito mesmo, que está propiciando para nós baixar o volume que a gente estava trabalhando ao redor de 12, 13 ou 15 litros por hectare, a gente tem conseguido baixar para até 6, 5 litros por hectare sem maiores problemas. Inclusive, como que é um produto comumente usado por inúmeros agricultores de todo o Brasil e da América do Sul, é o mancozeb, né, que todo mundo fica com o cabelo em pé só de ouvir esse nome. E a gente tem trabalhado com vazões de 5 litros por hectare, usando 1,5 kg de mancozeb por hectare, e indo muito bem, graças a Deus. Quer dizer que não tem entupimento mais de bico, então. Não, isso já melhorou bastante isso. Tá. Então, assim, quando a gente pensa nisso, né, aí a gente fala, bom, agora vamos falar para o geral. Aí vem a tecnologia Bom, deixa eu falar primeiro que o IOP é uma tecnologia que une o óleo com o adjuvante. Então, ele conseguiu colocar os dois numa mistura só, que deu esse pulo do gato, né, Edilson? Justamente, João. O que é tradicionalmente usado é um adjuvante, certo? E um óleo comum, certo? E o IOP, ele tem os dois produtos em um produto. Então, quando você faz a dissolução desse IOP na sua calda, na sua água, ele emulsiona toda essa calda de uma maneira muito mais rápida e efetiva, possibilitando assim com que os demais produtos fitossanitários que você vem agregar nessa calda, essa calda já está previamente preparada. E a homogeneidade dessa mistura posterior é muito mais fácil e muito mais homogênea. E atinge o alvo mais diretamente, né, Ednei? Aí é um momento posterior. Quando você tem, primeiramente, uma calda de boa qualidade, essa calda te oferece segurança para você poder conseguir alcançar o teu objetivo, que é transferir essa partícula ou essa gota do tanque do avião, que vai passar pela bomba, pelo fluxômetro, vai sair pelo bico e vai percorrer uma distância de 3 até 12 metros, de acordo com a metodologia de aplicação usada, até o teu alvo, que seja uma lagarta, um percevejo, ou você quer controlar a ferrugem, né? Você quer fazer um manejo preventivo ou curativo, e assim por diante, mas esse é o caminho. O nosso editor, o Renan, está com umas fotos que você enviou aí do Paraguai. O Renan, você já pode exibi-las? Que tem duas fotos que me chamam muita atenção. Primeiro são os bicos, né, que você fotografou, e a segunda é a cauda atingindo o alvo. Me fale sobre essas duas fotos enquanto o Renan põe aí no ar, por favor. Não, Então, pode vamos falar, lá. Dino. Por exemplo, essa primeira foto, onde aparecem os bicos, o que eu quis demonstrar com essa fotografia? Aí está ilustrado os componentes de aplicação, basicamente, com exceção do tanque, né? Mas aí você tem o sistema de bomba, que é a turbina eólica, certo? Aí você tem, na sequência, um fluxômetro, certo? Que é o que vai determinar que a sua taxa de aplicação seja exatamente igual em todos os pontos da sua lavoura, certo? Mesmo que você esteja no início de um tiro do avião, onde que a velocidade é 20% maior do que um final do tiro, quando que ele está num ponto mais elevado da lavoura, esse equipamento garante essa uniformidade da aplicação. E, posterior a isso, vai para as barras, onde que é os bicos, onde está posicionado, que são esses instrumentos amarelos, né? E a gente faz aí a dimensão da vazão
e do tamanho de gota, né? Onde a gente atribui as variações de tamanho de gota, ó, variando o ângulo e o tamanho dos bicos. Aí a gente já pode, não sei se o Renan já pode exibir as folhas, e as gotas atingindo a folha. Me fale um pouco sobre isso. Então, João, como consequência de tudo isso, quando você tem uma cauda homogênea, de boa qualidade, que ela te oferece permanência dessa gota no ambiente, ela vai atingir o alvo que dá da saída da barra do avião até o alvo biológico, no caso a planta da soja, do milho, do trigo, ou a cultura que seja, e essa gota, quando ela está protegida e muito bem distribuída nessa superfície, ela dá maior residualidade. Então, hoje, a gente tem convicção e segurança de que essa nova tecnologia nos trouxe maior residualidade dos produtos, certo? Coisa que anteriormente... Sim, pois não, pode completar, por gentileza. Coisa que anteriormente nós não tínhamos, certo? Então, esses benefícios a gente conseguiu alcançar graças a essa ferramenta, né? Essa nova tecnologia. Por que você fala gota protegida? O que significa isso? Bem, você pode formar uma gota, João, apenas com água, certo? Mas essa gota, quando ela é água, ela evapora numa fração de segundos. Quando você tem uma aplicação na sua lavoura, que você tem temperaturas elevadas, próximo a 30 graus, umidade relativa baixa, certo? Muitas vezes, se você não tem uma gota protegida, essa gota pode sair da barra de pulverização do avião e antes mesmo dela alcançar o alvo biológico, ela já evaporou. Então, o produto que o agricultor pagou caro lá na cooperativa, lá na empresa que ele comprou os insumos, ele não está tendo uso por conta disso, certo? Isso é ainda praticado bastante, infelizmente. E graças a essas novas ferramentas, a gente está conseguindo quebrar esse novo conceito. O Renan também já pode colocar as demais fotos que você mandou, que são imagens muito bonitas de aplicação aérea aí no Paraguai. Essa é a região norte do Paraguai, né, Evelino? Isso, exatamente. Região norte, fronteiriça com o Mato Grosso do Sul, próximo a Eldorado, Mundo Novo, Naviraí. É uma região de Canindeyú, não é isso? Exatamente, o departamento de Canindeyú. Muito bem. Então, assim, agora vamos falar dessa nova concepção, né, que o Alan, esse americano, está passando para o mundo todo, né, que é essa tecnologia de baixa vazão. Nos explique isso, ou seja, me compare o que era antes e o que está sendo agora, e se você tiver números para me passar, é melhor ainda. Bem, vamos lá. Por exemplo, anteriormente, nós estávamos trabalhando com uma faixa de taxa de aplicação de 80 a 120 litros por hectare, certo? Aonde que nós tínhamos nessa cauda 2% de produto mais óleo, falando em pulverização terrestre, certo? Pulverização aérea, nós estávamos trabalhando com vazões ao redor de 15 litros por hectare e trabalhando com uma concentração de cauda de 6, 7, 5% da cauda, de produtos mais óleo, certo? Essa inovação trouxe para nós o benefício de poder otimizar os nossos custos, aumentar o nosso rendimento operacional, aumentar a residualidade dos produtos, certo? Fazendo com que nós aumentamos a concentração da nossa gota, automaticamente a gente baixa o volume de aplicação, dá mais vida para essa gota, certo? Então, a gente aumentou essa concentração de solutos, vamos dizer, de 6 a 7% na pulverização aérea, para muitas vezes a gente está chegando até 25% ou mais por cento da cauda de produtos mais óleos. Isso quer dizer que o poder de evaporação dessa gota é muito menor. A gente tem um controle mais efetivo dessa gota. A gente tem uma garantia que ela vai sair da barra de pulverização, percorrer o caminho dela até o alvo biológico e assim permanecer
por vários dias, né? Ou até semanas, como é o caso, a gente já teve experiência de observar aplicações, a primeira aplicação de fungicida na soja, que a gente usa mancozeb aqui, permanecer até a terceira aplicação. Estamos falando com o consultor engenheiro agrônomo Edenilson Davi, que dá assistência técnica às lavouras do norte do Paraguai, e está nos falando sobre essa inovação, né, essa nova forma de aplicação, tanto terrestre quanto aérea, usando baixo volume e essa tecnologia IO. Edenilson, tudo que você falou agora nota 1000, né? Porque quem entende deve estar absorvendo muito bem as suas experiências. Agora, nos fale para o produtor que não tem conhecimento do que você está dizendo, assim, como eu também, não sou produtor, mas, enfim, sou leigo, interessado no assunto. É possível você mensurar, tipo, ganhos de redução de custos, ganhos de produtividade, ganhos de tempo de operação? Você tem esses dados? Claro que sim, João. Hoje a gente tem o desempenho das máquinas aumentados depende muito da região, certo? E da topografia dessa região. Como a gente está numa região muito heterogênea, vamos dizer assim, a gente tem muitas variações, mas, de uma maneira geral, você aumenta pelo menos no mínimo 20%, o rendimento de uma máquina, reduzindo o volume dela, certo? Você tem um aumento da eficiência da aplicação em pelo menos 30%, tá? E você tem, no mínimo, um aumento de produtividade na ordem de 6% dessas lavouras, sem sombra de dúvida, ocasionado pela maior eficiência das aplicações. Então, posso repetir aqui, então, 20% de redução da utilização da máquina com o baixo volume e que dá um resultado de 6% no ganho da produtividade geral. Então, vamos fazer uma comparação, eu tenho 1.000 hectares, eu vou ganhar 6% a mais em sacas de soja? Eu tenho um exemplo aqui de um produtor, João, que a gente conseguiu no primeiro ano de trabalho aumentar até mais do que isso, trabalhando especificamente a aplicação. Nossa, porque isso é muito difícil de se mensurar, né? Mas a doença e a praga, elas são vilões silenciosos, certo? E eles roubam a produtividade da gente muito pesado esse sequestro de produção. Eu diria assim para você, Diniz, eu estou há muito tempo acompanhando, noticiando os avanços da agricultura, e eu fico muito feliz quando a gente se depara com uma quebra de paradigma, quando a gente se depara com uma inovação que propicia um aumento de produção, que facilita a vida das pessoas, dos produtores, e que aumenta a produtividade. E esse é o caso que eu estou vivenciando agora, estou muito feliz em saber disso. Certamente nós vamos trabalhar junto com a Impasa para que mais produtores tomem conhecimento dessa inovação e nós vamos trazer mais e mais informações. Enfim, estou também muito satisfeito em te conhecer com as suas informações aqui ao Notícias Agrícolas, e a gente costuma encerrar as nossas participações, Ednilson, dando um espaço para que o entrevistado se dirija aos telespectadores ou a quem você quiser se dirigir, passando o seu recado. O que você tem a dizer, então, para os nossos ouvintes, para encerrar? Bem, João, bom, primeiramente a gente fica muito agradecido em meu nome, a empresa que eu defendo aqui no Paraguai, que é a empresa Trixin, que é uma empresa familiar que tem produção agrícola também, certo? E a minha mensagem com isso, João, é que, graças a Deus, a gente tem essa nova ferramenta. Essa ferramenta hoje, ela é indispensável e nós precisamos promovê-la ainda mais, porque, diferentemente do Brasil hoje, por exemplo, nossa situação aqui é uma situação muito mais delicada do ponto de vista de rentabilidade do negócio na produção agrícola, certo? Está bastante limitado os ganhos aqui, João, por conta de vários fatores, como você conhece. Então, nós precisamos, dependemos de melhorar o uso das nossas ferramentas e diminuir o nosso custo de produção para promover
o ganho para o produtor. A gente precisa salvar o agricultor. Temos que dar longevidade para o negócio. E depende muito de tecnologias como essa, né? A minha família é produtora em Santa Catarina, meus avós foram produtores, e isso está no nosso sangue, né, João? Então, a gente defende a agricultura, o agronegócio, em primeiro lugar, como tudo. Eu fico muito feliz, porque é nos pequenos detalhes que a gente está avançando, viu, Diniz? Muito obrigado pela sua colaboração, um grande abraço, todo o meu carinho para o nosso povo do Paraguai, que dá muita audiência para a gente aqui no Notícias Agrícolas, e junto com os brasileiros a gente quer avançar para a paz e a prosperidade de todos os povos. Muito obrigado, Edenilson Davi, volte sempre aqui ao Notícias Agrícolas. Foi um prazer, João, um abraço, fiquem com Deus, e a gente vai estar em contato. Muito bom. Muito obrigado. Até a próxima. Até. Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas. Foi mais uma entrevista sobre inovação e a gente quer, como a gente está dizendo aqui, trazer mais informações desse tipo para que o senhor e a senhora continuem sendo os produtores rurais mais bem informados do meu Brasil. Continuamos atentos, estamos de plantão, acompanhando a política, acompanhando a economia e principalmente acompanhando as inovações. Voltamos já, vamos em frente. Viva o Brasil e o Paraguai!